Civil nessa investigação é que o caso aconteceu ali uma negligência e uma exposição dos alunos, dos frequentadores a gases tóxicos com essa forma de tratamento inadequada da piscina, e o manobrista ele não vai ser indiciado. De acordo com o delegado responsável pelo caso, ele não vai responder criminalmente por isso. Volto com vocês. Valeu, Maju. Obrigado. Não vai responder porque ele era mandado, né, Zé? Ainda tinha... O inquérito está mostrando algo como um dos patrões falando assim, coloca mais cloro dessa vez porque tá precisando. Então o cara vai lá e faz o que mandaram ele fazer, né? Sem dúvida. Porque não cabia a ele distribuir, né, tecnicamente saber, né? Dias. Não, ele estava ali apenas para cumprir ordens, para aplicar o que mandava ele aplicar, né? Exatamente. Isso está claro para a própria polícia. A polícia tem deixado claro isso, né? É isso aí. E não tem nenhuma dúvida sobre a ausência de responsabilidade direta desse funcionário. Perfeito, é isso aí. Lá no Rio de Janeiro, a Viradouro está liderando a apuração. Em segundo, a Beija-Flor. Em terceiro, o Salgueiro. Muda muito, né? Notas decimais e tal, mas por enquanto a campeã, faltam 3 quesitos, é a Viradouro. Beija-Flor em segundo, Salgueiro em terceiro, Vila Isabel em terceiro, Vila Isabel em quarto e Imperatriz Leopoldinense em quinto lugar por enquanto. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã a gente tá de volta aqui com mais um Acontece. Valeu, Ronald, Clara, até amanhã. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate aqui na Rádio Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você participa do Fala Galera. Quais as posições mais carentes do elenco alviverde e que precisam de contratação para a sequência da temporada? E aí, Bugrino, opine. 97102-1493. 97102-1493. Danilo Barcelos, Simon e David Braz estão em fim de contrato na Ponte Preta. Você renovaria com algum deles? E aí, Ponte Pretano, opine. 97102-1493. 97102-1493. Pautas do Guarani.
elenco do Guarani se reapresentou nesta quarta-feira e deu início à preparação para o duelo da próxima semana contra o Castanhal pela segunda fase da Copa do Brasil. Substituído no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, Nathan Melo iniciou tratamento no departamento médico. Presença do volante no duelo contra o Castanhal é incerta. Futuro de Matheus Costa ainda será debatido pelo Conselho de Administração. Treinador não tem permanência garantida para a sequência da temporada. Lucas Martins é emprestado ao Campinense para a disputa do Campeonato Paraibano. Volante de 20 anos se destacou na copinha deste ano pelo Guarani. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Farney analisa campanha no Paulistão e fala sobre futuro de Matheus Costa. Pautas da Ponte Preta. Danilo Barcelos, Simon e David Braz estão em fim de contrato. Diretoria estuda renovações com os defensores até o fim da temporada. Com a presença de Elvis, elenco da Ponte se reapresentou nesta quarta-feira. Primeiros treinos serão testes físicos e a partir de sexta-feira, elenco volta aos gramados. Novo treinador da Ponte Preta deve ser anunciado até o fim desta semana. Meta é encontrar um nome que se encaixe no orçamento do clube. E daqui a pouco vamos entrevistar ao vivo, aqui no Esporte em Debate, Ricardo José Silva, novo diretor comercial de marketing e de comunicação da Ponte Preta. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Marcelo Fernandes explica pedido de saída e aposta em volta por cima na Série B. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Felipe Coutinho pede rescisão de contrato e não é mais jogador do Vasco. Em publicação nas redes sociais, Meia afirma que está muito cansado mentalmente e entendeu que o ciclo no clube havia se encerrado após a partida contra o Volta Redonda no último sábado. Ele também diz que não voltou após o intervalo para priorizar a saúde mental. Meia disputou 7 partidas pelo Cruz Maltino em 2026, com 3 gols e 1 assistência. Pauta 2. A UEFA emitiu um comunicado oficial a respeito da acusação de racismo por parte de Vinícius Júnior contra Gianluca Prestiani, do Benfica, no duelo entre Real e Benfica pela UEFA Champions League. De acordo com a entidade, um investigador do Comitê de Ética e de Disciplina da UEFA foi selecionado para apurar o caso. Após marcar o único gol da partida, aos 5 minutos do segundo tempo, Vinícius Júnior foi alvo de protestos de jogadores do Benfica pela comemoração em campo. Vinícius Júnior foi até a bandeira de escanteio e rebolou. Depois segurou com a ponta dos dedos a parte de cima da camisa, enaltecendo o seu feito, que na verdade foi um golaço. Esse foi o jogo de ida e agora tem o jogo da volta, que será em Madrid. Pauta 2, aliás, pauta 3. Cruzeiro anuncia Bruno Rodrigues por empréstimo até o fim da temporada. Atacante de 28 anos chega com opção de compra ao fim do vínculo de $5 milhões.
na casa aí dos 26 milhões de reais. Atacante é o 7º reforço do Cruzeiro para a temporada 2026. Pautas notícias do dia não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte ligado aqui no Esporte em Debate. O meu destaque inicial pelo lado do Guarani. Ontem nossa equipe conversou com o Farney Coelho, executivo de futebol do Bugre, no programa Os Donos da Bola, e ele garantiu que o Bugre precisa que vai buscar no mínimo mais 4 reforços para a sequência da temporada, para as disputas tanto da Copa do Brasil quanto da Série C. E qual a posição desses 4 jogadores? Um lateral direito, um segundo volante, um meia e mais um atacante. E pelo lado da Ponte Preta, o goleiro Thiago Coelho, que chegou a Macaca após o final da Série C vindo do Caxias, pode estar de saída da Ponte Preta para retornar justamente para o Caxias. Daqui a pouco vou trazer mais detalhes sobre essa negociação do goleiro reserva da Macaca. Batista. 17:09 está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que seleciona, capta, seleciona e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. E você que não é assinante do canal, ainda não é assinante, seja assinante, não paga nada e de vez em quando você concorre a presentes. É fácil, é de graça e você nos ajuda a fortalecer o canal. Estamos com 62 mil assinantes, já a caminho de 63 mil. Muito obrigado aí pela audiência, tá bom? Sempre que você fizer a assinatura do canal, lembre-se de ativar o sininho. Toda vez que tiver uma nova transmissão, programas ou transmissão de jogo, você será avisado. Então lembre-se de ativar lá o sininho, tá bom? Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17h14, hoje até as 19h30, Esporte em Debate, aqui pela Rádio Bandeirantes. Continue mandando para cá suas mensagens, daqui a pouco elas vão para o ar. 97102-1493. 97102-1493, mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados, e o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta! Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Remo está negociando com o meia Lingard, aquele mesmo inglês, 33 anos, fez sucesso no Manchester United, jogador que atualmente estava no CU. E o Felipe Coutinho, existia a possibilidade dele sair, ele tinha pedido rescisão e agora oficialmente ele se despede do Vasco. Aos 33 anos, está livre no mercado, ele que saiu muito bravo, né, no último jogo, substituição, foi até embora do estádio. Então o Felipe Coutinho não é mais jogador do Vasco e está no mercado, Batista. Ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista e equipe Band. Aqui quem está falando é o Newton Ribeiro de Paulinha. A respeito da entrevista que o executivo do Guarani deu, eu escutei e ouvi por duas vezes. Eu vi durante o programa
os donos da bola, e depois vi novamente à tarde no seu programa na rádio. Aí eu fico pensando, né? Qual foi o jogo que o Guarani jogou bem, embora tenha ganho? Quando ganhou com as carças na mão. E foi graças à competência do goleiro. Se não fosse o goleiro, não teria ganho. Não fez uma partida boa. O treinador, a cada substituição que ele faz, o time, em vez de melhorar, ainda piora. Aí eu fico pensando, qual motivo leva o seu Farney a manter esse treinador? Ele já deu mostras que ele não é o perfil que o Guarani precisa. O Guarani precisa de um treinador diferente. Esse, para nós, não serve. Além disso, você foi muito feliz quando você disse a ele que o treinador não tirou pedido. Foi bem, planejou tudo, mas não tirou pedido. Então, fico imaginando até quando nós vamos ter que ficar nessa, né? O treinador não manda, não troca agora, depois troca na quarta, quinta rodada. Tá certo? Um abraço a toda a equipe Bandeirantes. Abraço, muito obrigado, Marcos Ortiz, que tem o site Planeta Guarani. Presta um serviço importante aí para os bugrinos. E ele fez uma colocação dia destes. Eu estava falando aqui, um ouvinte perguntou sobre o percentual. E até o Breno Beretta disse que viu lá no site do Mariolani o percentual do treinador do Guarani, Matheus Costa. Acima de 50%, né? 50% do Campeonato Paulista e mais a participação que ele teve no período que ele dirigiu o time na Série C. E o Marcos Ortiz, ele disse o seguinte, 50% de aproveitamento no Paulista. Ganhou do Velo, rebaixado. Da Ponte, que praticamente foi um bônus, porque todo mundo ganhou da Ponte, menos o Noroeste. E outra vitória sobre a Portuguesa, jogando com um a mais e com a Lusa dando um sufoco danado, mesmo com um a menos. Então isso é bem verdade. E aí na Série C, foram 5 jogos, todos no sufoco de ter que ganhar para classificar. Na segunda fase, quando o trabalho foi implementado, aproveitamento de 44%. E na estreia dele no derby, o time jogou muito melhor do que jogou os outros 2 derbys, esses já implantando a metodologia do Matheus Costa. Então é uma rejeição imensa e ele não consegue reverter isso. Conseguiu ganhar o derby, mas não foi o suficiente para reverter essa rejeição, porque não tirou o pedido. Então esse negócio de ir bem no estágio em que está o Guarani, só tem um caminho para ir bem, é subir na Série C. Não conseguiu subir. Bateu na trave, ficou, nadou, morreu na praia. E no Campeonato Paulista não conseguiu a classificação minimamente para as quartas de final. Esse era o objetivo, chegar às quartas de final. Até o Breno Beretta colocou a importância daquele jogo diante do Botafogo, poderia ter conseguido a classificação para as quartas de final e garantir vaga para a Copa do Brasil, que é um torneio extremamente rentável. Então, fracasso em cima de fracasso. Não tirou o pedido, não conseguiu os objetivos propostos. Então, por mais que ele entenda que o trabalho é bom, não consegue reverter a imensa rejeição da torcida, porque os objetivos que a torcida entendia que o Guarani tinha condições, e é verdade, tinha mesmo, ele não conseguiu. Ouvinte no ar.
Boa tarde, Batista. Adilson do Botafogo de novo. Só para complementar, como o Farley falou hoje, que o trabalho do Matheus é bom, o time da Série C, que era ruim, né? Os jogadores que eram ruins, aí trouxe os jogadores, o time continua com o mesmo futebol, ridículo, tomando sufoco de todo mundo. Agora, para você ver como não são jogadores e a questão é mais de técnico, porque você lembra quando o Guarani estava na zona de rebaixamento, né, no campeonato da Série B, e aí o Carpini assumiu com os mesmos jogadores, ele resolveu jogar um futebol para frente, um futebol arriscado e tal, e teve sucesso na maioria dos jogos e tirou o Guarani da zona de rebaixamento e quase ainda que o Guarani consegue classificar. Então é isso, entendeu? Não é jogadores, é treinador, é filosofia de treinador. O Matheus, ele tá acostumado a treinar time pequeno. Ele veio aqui pro Guarani e ficou intimidado, não consegue jogar o time para frente com medo de ter resultados negativos. Já o Carpini jogou o time para frente, então não vem ele dizer, ou qualquer um experiente de futebol, que a questão é jogadores. Não são jogadores. A questão é mais técnico. Administração do futebol do time pelo técnico. Um abraço, Adilson. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista. Boa noite para todos. Batista, eu acho que a Ponte deveria renovar com os 3. Podia ser renovar com os 3. Nenhum dos 3 tem culpa da campanha que a Ponte fez no Campeonato Paulista. Nenhum. Eles jogaram, puderam ajudar o que puderam, mas a Ponte, eles não têm culpa da campanha da Ponte. Batista, me faz um favor, vê você e os amigos, vocês todos aí, vocês devem ter conhecimento. Vê se vocês sabem me explicar por que a Ponte contratou o Dr. Sócrates, eu acho que foi nos anos 80, contratou o Dr. Sócrates e ele nunca jogou pela Ponte Preta. Eu nem sei se a Ponte investiu dinheiro nisso. Não sei se na época ele estava jogando no Japão, eu sei que ele estava fora do Brasil. Vê se vocês sabem contar a história aí, porque ele nunca jogou na Ponte Preta, o Dr. Sócrates. Olha, sobre essa questão do Sócrates, a Ponte não investiu, até porque não tinha nenhum dinheiro para investir na época. O Sócrates estava na Itália e aí ele foi repatriado porque havia uma negociação em andamento com o falecido Luciano do Valle. Luciano do Valle, que tinha uma empresa com o sócio Luque Bandeirantes, salvo engano, esse era o nome da empresa do Luciano do Valle. E o Luciano do Valle fez, portanto, os contatos e fez com que o Sócrates retornasse ao Brasil para jogar pela Ponte Preta. O Sócrates entendeu que o plano era bacana, que era legal, voltou para o Brasil, desceu no aeroporto em São Paulo. Lá no aeroporto, alguns torcedores foram recebê-lo. Sidão, da torcida jovem, esteve lá, carregou o Dr. Sócrates sobre os ombros. Inclusive, o Sócrates vestiu a camisa da Associação Atlética Ponte Preta e tirou foto. Saiu na revista Placar na época. E o Sócrates, reza a lenda, que tinha feito um acordo. Assim que ele descesse no Brasil, havia necessidade de imediatamente colocar nas mãos dele $200 mil. Era outro período, né? A gente fala $200 mil hoje no futebol. É como se dizia antigamente, é dinheiro de cachaça. Se bem que hoje tem cachaça aí que não dá, né? Tem cachaça aí com valores astronômicos. Mas essa é uma outra história. E aí, o Luciano do Valle não conseguiu levantar esse dinheiro. O Sócrates recebeu uma proposta do Flamengo e foi para o Flamengo e jogou no Flamengo e, portanto, nem pisou no estádio Moisés Tucarelli. Foi contratado assim, não assinou o contrato. É tudo apalavrado, tudo na conversa
tudo no, como dizia antigamente também, no fio de bigode, né? Tudo na credibilidade do Luciano do Vale. Veio e aí a contratação dele se resumiu ao aeroporto. Acho que Guarulhos, né? Onde ele desceu Guarulhos ou Congonhas, não me lembro exatamente, mas se resumiu aquilo lá. Vestiu a camisa da Ponte, tirou foto, saiu na revista Placar, mas jogou pela equipe do Flamengo, tá bom? Essa é a história que aconteceu com Sócrates e Ponte Preta. O irmão dele, mais tarde, jogou na Ponte, o Raí. O Raí jogava no Botafogo de Ribeirão Preto. Cilinho era o treinador da Ponte. Foi contratado por empréstimo. E aí o Cilinho disse que não servia, porque o Raí era muito lento. E a Ponte devolveu o Raí para o Botafogo de Ribeirão Preto, que depois negociou ele com o São Paulo. Aí começa efetivamente a carreira extremamente vitoriosa do Raí. Então o Raí jogou na Ponte. O irmão dele, mais famoso, Sócrates, não jogou. Eu bati um papo longo até com o Sócrates, certa feita, aqui no prédio da Bandeirantes. Ele era casado à época com a Renata Banhara. E a Renata Banhara, o Sócrates estava morando em Campinas, e a Renata Banhara veio até a Band numa reunião que teve aqui com o Rodrigo Neves, que era o diretor-geral na época, para negociar um espaço para fazer um programa na Band TV. E aí o Rodrigo Neves me pediu, falou, olha, a Renata disse que o Sócrates vem com ela. Você não pode ficar, como se diz, né, fazendo sala para que a gente possa conversar. Falei, claro, vai ser um prazer imenso. E ficamos por cerca de 1h40, 2 horas, não me lembro bem, mas um tempo extremamente longo, numa sala, eu e o Sócrates conversando sobre futebol, sobre política, música, arte, enfim. Foi uma resenha espetacular. Se tivesse gravado, tenho certeza que faria muito sucesso, exatamente nos tempos de agora, né? Mas o Sócrates era um cara realmente sensacional, muito bom de conversar com ele. No final das contas, não deu certo o programa que a Renata pretendia fazer aqui na Band. São 17h30, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte antes dos destaques. A Viradouro é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Não sei nem se você acabou falando a respeito, mas uma festa lindíssima, desfile maravilhoso. É o Carnaval do Rio sendo destacado e a homenagem da Viradouro ao mestre Cissa, que é um baluarte do Carnaval do mundo, né? Do Rio de Janeiro, mas posso dizer do mundo. Vamos ao Fala, galera. Chega de Carnaval, vamos falar de futebol aqui. Quais as posições mais carentes do Guarani que precisam de contratação para a sequência da temporada? Eu acho que o Guarani precisa de laterais dos dois lados. O Guarani precisa de 3 meio-campistas, não é? Não necessariamente 3 titulares, mas um meia para chegar e ser titular, e precisa de 2 atacantes. O Guarani deve contratar 4, segundo o próprio Farday, mas precisa de mais. De qualquer maneira, essa é a minha posição em relação às possíveis contratações e deficiências do Guarani. Danilo Barcelos, Simon e David Braz estão em final de contrato. Você renovaria com algum deles? Olha, o Simon, ele fez um bom trabalho na Série C com o Wanderson do lado dele. O Simon só melhorou depois que ele jogou do lado do Wanderson. E como conceito, eu sempre digo isso quando posso, precisa dar um casamento da dupla ali, né?
Agora, será que vai trazer o parceiro certo para casar futebolisticamente falando com o Simon para que ele esteja bem? Não sei. Portanto, respondendo à pergunta, eu só ficaria talvez com Danilo Barcelos. Os dois zagueiros, não, Batista. 17h32. Informações do Guarani. Breno Beretta tá chegando no pedaço. Diz aí, bebê. Bom, Batista, o nosso contato nesse momento é com o jornalista da cidade de Castanhal, até porque o próximo adversário do Guarani é o Castanhal. Já já eu vou falar sobre a reapresentação do Guarani. O Ferreira Neto, que é da Rádio Atlântico, FM 105,1, Rádio Atlântico de Castanhal, que é no interior do Pará, né? E a gente vai falar muito de Castanhal nos próximos dias, falar do time do Castanhal, da cidade de Castanhal, adversário do Guarani na segunda fase da Copa do Brasil. O Ferreira Neto está ao vivo com a gente, vai bater um papo com a gente, é especialista no Castanhal, ele que comanda a equipe da Rádio Atlântico também. Ô Ferreira, um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Gostaria que você falasse sobre o time do Castanhal, né, os principais destaques, como joga, o esquema de jogo, falasse sobre o treinador também. Boa tarde para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Alô, Ferreira Neto, tá me ouvindo, Ferreira? Bom, a gente vai ligar novamente para o Ferreira Neto, Batista, para retomar o contato. Enquanto isso, eu vou falar a respeito da reapresentação do Guarani, que aconteceu agora à tarde, né? Às 16h, os jogadores estão treinando no Brinco. É claro que reapresentação tem sempre a parte física, principalmente, então os atletas estão treinando a parte física nesse momento. O pensamento, é claro, já é no Castanhal, adversário do Guarani. Já já a gente vai falar bastante sobre o Castanhal, time do Pará, que está disputando o Parazão, inclusive as quartas de final do Parazão. O Guarani não terá o Natan. Natan está vetado pelo departamento médico, teve um problema na coxa, né, uma contusão na parte de cima da coxa no jogo contra a equipe do Palmeiras, saiu ainda no primeiro tempo. No jogo contra o Palmeiras ele foi substituído pelo Ralf, mas eu estou imaginando que na partida diante do Castanhal, Fabrício Dias é quem vai ocupar a posição, porque o Fabrício Dias ele foi contratado para ser o reserva imediato do Igor Pereira. Ele é um segundo volante de origem. No caso, o Natan, ele é primeiro volante, mas vinha atuando como segundo volante. E um jogo que o Guarani tem que partir para cima e tem que ganhar, eu estou imaginando que vai o Fabrício Dias. E daí, nas outras posições, eu estou imaginando que o técnico Matheus Costa vai repetir a mesma formação que acabou empatando com o Palmeiras. Eu acho que ele vai manter o esquema 4-3-3. Existe a possibilidade dele colocar o Rian. O Rian sentiu uma contusão no aquecimento no jogo contra o Palmeiras, ele pensava em colocar o Rian, acabou não dando certo do Rian logo de cara. O Rian ficou no banco de reservas, mas existe essa possibilidade. Na zaga, eu estou imaginando que o Matheus Costa vai manter Maurício Antônio e também o Jonathan, na esquerda o Emerson, no meio campo William Farias, a entrada do Fabrício e o Isaac, sendo novidade nesse meio campo do Guarani, ele que não atuou por suspensão diante do Palmeiras. Lá na frente, estou imaginando que Guilherme Parede ao lado do Mirandinha e também do Luca, que marcou o gol diante do Palmeiras. Bom, retomado o contato com o Ferreira Neto da Rádio Atlântico de Castanhal. Ô Ferreira, um abraço para você, prazer tê-lo conosco por aqui. Eu gostaria que você falasse a respeito do time do Castanhal, como joga o time do Castanhal, sobre o treinador, os principais destaques do time. Um abraço para você. Não tá saindo, né? No ar. Ele tá falando, mas não tá saindo
o contato está feito, mas o som não vai pro ar, hein, bebê? Eu vou tentar de uma outra maneira, Batista. Quer ver, ó? Eu vou tentar aqui no improviso, ó. Vou tentar entrar em contato com o Ferreira no improviso. Agora o som vai sair. Quer ver, ó? Eu vou tentar entrar em contato com ele pelo celular mesmo. Esses dias o Edu Pinheiro fez isso com o Beto Zini. Ô Ferreira, tá me ouvindo agora, Ferreira? Tudo bem, Beretta? Tudo bem, tudo bem. Eu queria que você falasse a respeito do time, né, do Castanhal, como que tá o time do Castanhal, os principais destaques e também sobre o treinador do time do Castanhal. Você que é da Rádio Atlântico FM 105,1. Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco. Tudo bem, Beretta? Um grande abraço para você, um abraço aí para o nosso querido Carlos Batista e aos amigos da Bandeirantes da belíssima cidade de Campinas. Estou com saudade aí dessa cidade maravilhosa. Mas olha, Beretta, o Castanhal Esporte Clube fez um investimento razoável para participar fundamentalmente da Copa do Brasil. O time, lógico, pensa no Campeonato Paraense, joga amanhã lá em Capitão Poço, às 10 horas da manhã contra a equipe da casa. Já perdeu no último final de semana de 2-0 para essa mesma equipe, mas o Japi, como é chamado Castanhal, acabou entrando para essa fase de quartas de final. Viajou hoje pela manhã. O time, né, tem alguns jogadores de destaque, por exemplo, o Romarinho, que é um jogador que inclusive já tem um pré-contrato assinado com o clube da segunda divisão, aí mesmo do estado de São Paulo. Tem também o zagueiro Guizão, que é muito bom, veio do futebol baiano. Tem outro baiano aqui, Matheus Félix. Tem Magno, muito experiente, é lateral direito, com várias passagens aqui pelo futebol paraense. Enfim, é uma equipe relativamente jovem. O técnico, inclusive, é aí de Barretos, interior de São Paulo, Guilherme Furtado, que veio aqui para trabalhar na base do Castanhal, mas acabou se firmando, já que ele tem uma certa credibilidade com a SAF, que toma conta aqui do clube. Então ele foi guindado ao elenco de profissionais como treinador. O time joga dependendo muito das circunstâncias de cada jogo, viu, meu caro Beretta e amigos aqui da Band de Campinas? Oscila, ora no 4-4-2, ora no 3-5-2, mas o técnico Guilherme Furtado já deu para sentir que ele gosta mais do esquema 3-5-2. Por exemplo, para o jogo de amanhã contra o Capitão Poço, o Castanhal vai ter a volta aqui do lateral esquerdo, o Hércules. O Hércules, que estava lesionado, estava no departamento médico, foi liberado, participou de maneira muito ativa do último trabalho da equipe hoje pela parte de amanhã e viajou com a delegação do Castanhal lá para Capitão Poço e com certeza vai retornar. Por outro lado, o time não poderá contar com outro zagueiro. É o Gustavo Braga, que veio lá do futebol do Paraná. O atleta acabou levando um baque na cabeça na partida contra o Remo e se lesionou, portanto fica fora. O departamento médico vem trabalhando muito na recuperação do jogador, mas para essa partida de amanhã não vai dar. O estádio Maximino Porpino Filho, viu? Eu sei que você vai me perguntar, meu caro Beretta e amigos aqui da Bandeirantes. O estádio foi entregue recentemente, no dia 28 agora de janeiro, aniversário da cidade. O estádio Maximino Porpino Filho, o famoso modelão, inclusive teve capacidade ampliada de 5.000 para 7.800 torcedores. Gramado com grama esmeralda, gramado padrão, estilo ao gramado lá do Mangueirão, em Belém do Pará. Muito bom para a prática do futebol, já foi devidamente testado e você pode esperar, viu, Beretta e amigos aqui da Bandeirantes, público excelente na quarta-feira da próxima semana aqui em Castanhal. Muita expectativa, não sei se você está lembrado, mas o Castanhal já participou de uma Copa do Brasil e enfrentou o principal rival do Bugre, no caso a Ponte Preta. Aqui em Castanhal a Ponte ganhou pelo placar de 1-0 e no segundo jogo, naquele tempo, o sistema era de ida e volta, aí perdeu pelo placar de 8-1 e a Ponte Preta acabou se classificando com destaque naquela época, em 2001, para o centroavante Washington, que depois despontou em várias equipes do futebol brasileiro.
Bom, nós estamos em contato com o Ferreira Neto, né, da Rádio Atlântico 105,1 FM, a rádio que cobre o Castanhal, próximo adversário do Guarani. Ô Ferreira, eu queria que você falasse, você tocou no assunto do estádio, eu estava até conversando com o Nonato, seu companheiro de imprensa, né, até perguntei para ele fora do ar, e foi ele que me passou o seu contato, eu perguntei sobre o porquê o jogo ser às 3h30 da tarde. Ele até comentou comigo a questão da iluminação e de chuvas. Eu queria que você falasse sobre essas duas situações que têm acontecido bastante por aí e que você falasse um pouquinho também da cidade de Castanhal, né? Como que a cidade acompanha futebol, como que é o futebol para a cidade e também a respeito da SAF. Você tocou no assunto, eu nem sabia que o Castanhal era uma SAF e o Guarani está próximo de se tornar SAF, né? Há quanto tempo que o Castanhal é SAF e sobre essa situação também do jogo à tarde? Se não me falha a memória, viu, Beretta, o Castanhal virou SAF há aproximadamente 2 anos. Rafael Blota, que é o proprietário de uma grande faculdade de toda a região norte do Brasil, ele acabou entrando em contato com a diretoria, o presidente é o Elinho Júnior, e houve esse acordo e a SAF foi formada e vem administrando muito bem, por sinal, a equipe do Castanhal. Agora, com relação ao horário desse jogo, a diretoria, na verdade, nessa época do ano, época invernosa, chove bastante, geralmente a chuva cai mais pela parte da noite, aí então tira muita presença do torcedor. Aí a diretoria entrou num acordo, conversou com o pessoal da SAF e também com o próprio técnico Guilherme Furtado e chegaram a um acordo para colocar essa partida para as 15h30. Também existe a possibilidade de chover pela parte da tarde. Não chove geralmente pela manhã, mas à tarde e noite, geralmente nessa época do ano, chove bastante aqui em Castanhal. Aí você me perguntava também sobre a cidade, né, meu caro Beretta? A cidade tem aproximadamente 210 mil habitantes. E um detalhe, viu? Torcedor aquele é muito exigente, mas só quando tem assim aquela famosa promoção, ingressos barateados, ou então quando se tem uma grande atração aqui na cidade de Modelo, é que o torcedor ele vai com mais frequência ao estádio Maximino Porpino Filho, que é bem centralizado, fica no centro da cidade, é muito fácil você chegar ao estádio Modelão. Como se trata do Guarani, Bugre Campineiro, campeão brasileiro, uma equipe de renome no futebol nacional, e também a competição promovida pela Confederação Brasileira de Futebol, você pode esperar um grande público, quero crer até que carga máxima de público no jogo da próxima quarta-feira, Beretta. Agora eu tenho mais algumas perguntas para você. Estamos conversando com o Ferreira Neto, que é da Rádio Atlântico de Castanhal, próximo adversário do Guarani. Eu queria que você falasse quanto que deve ser mais ou menos o valor do ingresso para a torcida que comparecer aí. Eu imagino que até alguns torcedores vão se deslocar de Campinas para Castanhal, porque o Guarani sempre joga com torcida em qualquer lugar do Brasil. Quanto deve ser o ingresso para essa partida, né? Gostaria que você falasse também se o time do Castanhal sempre costuma disputar a primeira divisão do estadual por aí. Você tocou no assunto de Copa do Brasil, aquela de 2001, quando enfrentou a Ponte Preta, foi a única participação do Castanhal ou o Castanhal chegou a disputar alguma edição de Copa do Brasil depois? Olha, que eu me recorde, viu, Beretta, foi a única participação do Castanhal em termos de Copa do Brasil. Agora o clube aqui já disputou a Série D também do Campeonato Brasileiro, a última em 2023. Uma participação razoável, apenas discreta. Mas o Castanhal tem muita tradição no futebol paraense. Em 2000 foi vice-campeão paraense jogando contra o Paysandu no Mangueirão. Naquela ocasião ganhou o jogo, entretanto acabou perdendo por um critério adotado pela Federação Paraense de Futebol. É uma equipe de tradição, as cores do Castanhal Esporte Clube são semelhantes, por exemplo, a do Borussia Dortmund, as cores do Volta Redonda do Rio de Janeiro, que é chamado de Japim da Estrada. Japim, para quem não sabe, é um pássaro que é muito querido aqui no estado do Pará. E você me perguntava também, Beretta, sobre
Qual foi outra questão que você me perguntou? Sobre valor dos ingressos, e se você puder aproveitar só para finalizar, fala também um pouquinho sobre a principal economia aí da cidade. Aqui o pessoal trabalha muito, né? Aqui Castanhal é uma cidade que você passa, você corta, quando vai para Belém, você corta a cidade de ponta a ponta. É uma cidade que trabalha muito no varejo, no atacado, e pelo fato de ser, por exemplo, uma cidade bem centralizada, então tem muitas cidades próximas e o pessoal frequenta muito o comércio aqui de Castanhal. Comércio muito forte, um comércio muito bom e também uma cidade muito bonita. Até convido você e toda a equipe da Bandeirantes de Campinas para dar uma chegada aqui em Castanhal, que vocês serão muito bem recebidos consequentemente. Agora, com relação, Beretta, ao valor dos ingressos, a diretoria está se reunindo nesse exato momento lá na sede social do clube. Enquanto Castanhal está viajando lá para Capitão Poço para enfrentar a equipe da casa amanhã pelas quartas de final do Campeonato Paraense, a diretoria segue trabalhando aqui com foco total nesse jogo contra o Guarani. Segundo eu conversei com o seu Carlos Oliveira, que é o diretor executivo do Castanhal, o ingresso deve custar R$20, até porque é jogo pela parte da tarde, a diretoria quer lotar o estádio Maximino Porpino Filho. Como se trata de um dia normal, o comércio aberto, então a diretoria vai baratear esses ingressos para chamar a atenção do torcedor para a partida contra o Guarani, Beretta. Muito obrigado, viu, Ferreira Neto, da Rádio Atlântico 105,1 FM de Castanhal, que cobre o Castanhal, o dia a dia do Castanhal. Obrigado pelas informações. É claro que a gente deve bater mais um papo antes do jogo para falar um pouquinho mais a respeito dos times, e estamos à disposição também aqui para falar do Guarani quando vocês quiserem, viu, Ferreira? A recíproca é verdadeira, meu caro Beretta, meu caro Carlos Batista, muito obrigado aí. Não foi nem uma colher de chá, foi uma concha de chá bem cheia que você está dando pra gente falar um pouco do Castanhal Esporte Clube aqui nesse canhão de audiência que é a Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos aqui também à sua inteira disposição, precisando, é só acionar. Grande abraço para vocês, para esse povo maravilhoso da cidade de Campinas, Beretta e Carlos Batista. Legal, muito obrigado, Ferreira Neto falando com a gente. O pessoal do Pará é muito receptivo, né? Um dos estados mais receptivos do Brasil, norte do Brasil, sem dúvida nenhuma, é um estádio muito bacana. Um estado, né, que o pessoal gosta muito de futebol. Tem os dois times da capital, tanto o Paysandu, que será adversário do Guarani na Série C do Brasileiro, quanto o Remo, que depois de muitos anos subiu para a Série A do Brasileirão. Remo que, aliás, jogou esses dias contra o Castanhal, né? Jogou, empatou 2-2 com o Castanhal, não estava com o time principal, mas foi um jogo do Castanhal em casa. Depois o Castanhal perdeu para o Capitão Poço por 2-0, e essa primeira partida das quartas de final do Parazão será disputada amanhã às 10 horas da manhã, Capitão Poço contra o Castanhal. Logo na sequência, na quarta-feira da semana que vem, o Castanhal vai enfrentar o Guarani às 3h30 da tarde no estádio Modelão. Bom, o técnico Matheus Costa, como eu disse, né, inicialmente, antes de chamar o Ferreira Neto para falar das coisas do Castanhal, ele vai preparar o time, tem uma semana inteira para preparar o time. Aí o torcedor do Guarani pode me perguntar, mas o contrato do Matheus Costa não ia só até o final do estadual? É que o contrato vai até o dia 30 do mês que vem, porque se o Guarani avançasse no estadual, teria que estar com um contrato com o treinador. Então ele pode dirigir tranquilamente o Guarani na segunda fase da Copa do Brasil, assim como pode dirigir na terceira também. Eu tô imaginando que o Matheus Costa vai permanecer no Guarani para a Série C. A possibilidade do Matheus Costa sair seria uma proposta maior, por exemplo, de Série B do Brasileiro, e ele tá com o mercado, assim como os demais jogadores do Guarani, independente de não terem classificado, fizeram uma boa primeira fase do Paulistão, e tem muitos jogadores do Guarani com o mercado. O Mirandinha, por exemplo, tem sondagens de times da Série A, tem sondagens do exterior, é um jogador que pode deixar o Guarani. É um dos que mais tem mercado. O próprio Natan chamou muita atenção durante a primeira fase do Paulistão.
O goleiro Kaique França, existe uma possibilidade aí, estão falando lá no Rio de Janeiro, o Botafogo poderia fazer uma proposta, o John Textor, para o Kaique França. Eu até chequei com as pessoas do Guarani, me disseram o seguinte, olha, hoje o relacionamento do Guarani com o Botafogo é excelente, não chegou nada e eles não acreditam que o Botafogo vai tentar tirar o Kaique França do Guarani. Kaique França que foi o principal jogador neste Paulistão. E é claro que a esperança no Kaique França é muito grande na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, e para fechar o noticiário do Guarani, o Rafael Donato, existe a possibilidade dele ficar à disposição novamente do Matheus Costa, o Guarani que vai no mercado atrás de reforços. Ontem, como disse o Farney Coelho, vai atrás de um lateral direito, acabou o contrato do Cicinho, ele não joga mais pelo Guarani, vai atrás de um segundo volante, porque o Igor Pereira passou por uma cirurgia no joelho, só volta no final do ano, vai atrás de um meia armador e vai atrás de um atacante. São essas as posições que o Guarani deve correr atrás para a Série C e, paralelamente, para a Copa do Brasil, para avançar o máximo possível. Batista? São 17 horas e 53 minutos. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde, amigos da Bandeirantes, do nosso Esporte em Debate. Vou dar uma olhadinha aí no Fala Galera. Quais as posições mais carentes do elenco alviverde do Guarani e que precisam de contratação para a sequência da temporada? Olha, tem algumas posições, por exemplo, centroavante, tudo bem que o Luca marcou gol lá contra o Palmeiras, mas não vinha correspondendo. Um jogador já com alguma dificuldade do ponto de vista físico. É de manter o mesmo ritmo, o jogo todo e tal. Pode observar aí que todo jogo o Lucas sai, mas é um jogador de qualidade. Mas ainda não tomou conta da camisa. Aí o Maranhão se contundiu, mas não tinha feito nenhum gol e não vinha agradando. Ah, mas tem o Kelvin. Tem o Kelvin. Essa é a grande aposta. Mas você não pode jogar a responsabilidade de um time que precisa subir da C para B e que tem a obrigação de subir. Jogar a responsabilidade nas costas de um menino que precisa um pouco mais de amadurecimento. Então eu acho que um centroavante, eu acho que esse jogador de beirada que o Guarani trouxe para resolver um problema crônico também, que é o Guilherme Parede, não está correspondendo, então mais um de beirada, mais um centroavante. E as meias? Quem é que tomou conta da meia, da armação, da transição meio-campo-ataque? O Isaac? Não, ainda não. Ainda não, Isaac a gente já conhece a irregularidade dele. E o Diego Torres? Nossa, mas é uma das grandes decepções e talvez seja o jogador mais caro do elenco do Guarani. Então precisa pelo menos de 1 a 2 meias. E o volante que se contundiu, volta só o ano que vem. Tem que trazer mais 1 a 2 volantes para rechear. Olha aí agora, não tem o Natan Melo. Como é que vai ser a correria lá contra o Castanhal pela Copa do Brasil? Então, zagueiro, 2. Lateral, pelo lado direito, precisa pelo menos de 1 com o desligamento do Cicinho. Haja vista que quem vem jogando? O Rafael, que é um zagueiro. Ah, mas tem o Ian Henrique, que é uma grande promessa. Gosto muito desse jogador. Mas eu acho que precisa de um lateral que, de preferência, jogue nas duas, para dar uma reforçada. Mais ou menos por aí. 6 a 8 contratações. Isso é o que eu penso para que o Guarani entre como favorito e como protagonista. E não para decepcionar de novo o torcedor. O Guarani ficar 2 anos na Série C, com a sua estrutura financeira atual, com tudo em dia, com o cartel que tem, com a história que tem, tá errado. Tem alguma coisa aí que precisa ajustar. Então a gente espera um Guarani, porque 2 anos já ficou. Ano passado e esse ano. Não pode ir para o terceiro. É obrigação.
Tem que entrar atropelando, jantando todo mundo no sapato. E subir com folga. E de preferência com título. E aí seria, né, o terceiro nível do futebol brasileiro em que o Guarani teria um título. 78, primeira divisão, né? Elite, campeão brasileiro, o maior título da história. 81, campeão da o que é hoje a Série B, que era a Taça de Prata. E quem sabe esse ano, campeão da Série C. Fecharia aí a tríplice coroa nacional. E o Guarani precisa sair aí dessa Série C urgente. E o torcedor também não quer saber de ganhar todas as divisões não, hein? Para com isso, hein? Ganha C, volta para B e volta para A. Não pense em ganhar a outra divisão, não. Tem que entrar como protagonista. Então, 6 a 8 jogadores é o que eu penso. E o Fala Galera da Ponte. Vamos lá. Danilo Barcelos, Simon e David Braz. Estão com o contrato se encerrando. Está no finzinho do contrato com a Ponte. Você renovaria com algum deles? Com 2. Danilo Barcelos e Simon. Batista. São 17 horas e 58 minutos em Campinas. Uma correção. Agora há pouco eu falei que a Renata Banhara era a esposa do Sócrates na época. Não era evidentemente a Renata Banhara, né? Era a Kátia Banharelli. Kátia Banharelli, jornalista, inclusive escreveu livros falando sobre a história grandiosa do Sócrates. E na época a Kátia Banharelli esteve aqui na Band, onde ela pretendia fazer um programa de variedades. Não deu certo, mas faço a correção. Não era a Renata Banhara, e sim, corretamente falando, a Kátia Banharelli, que esteve aqui na Band juntamente com o Sócrates naquela oportunidade. Muito obrigado a todos que estão mandando mensagens. Já tem mais mensagens. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante segue com a promoção Tá Valendo. Chame os amigos, reúna a família e bora fazer a roda para bater aquele papo sensacional. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40 com 4 garrafas de 600 ml. De terça a sábado, a partir das 18 horas, o Happy Hour para você saborear a pizza mais gostosa de Campinas, se refrescar com chopp Brahma e cervejas geladíssimas. Beba com moderação. E você já sabe, aniversariante ganha o rodízio de pizza com grupos acima de 10 pessoas. Faça a sua reserva com João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para sua comodidade. Aproveite! Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar Série A2, hoje 11ª rodada de um total de 15, com destaque para o confronto do Ituano, líder invicto, que às 7 da noite recebe o Água Santa. No mesmo horário tem Sertãozinho e Juventus. 7h30, Linense 15 de Piracicaba, Grêmio Prudente, Inter de Limeira, Votuporanguense e São Bento. Taubaté e Santo André se enfrentam às 8 da noite, mesmo horário de São José e Ferroviária. Na classificação, a liderança é do Ituano, praticamente já classificado com 24 pontos. Fecham o G8, Ferroviária, Água Santa, São José, Votuporanguense, o Sport em Osasco, Santo André e Sertãozinho. Grêmio Prudente e São Bento estão na zona do rebaixamento. Aliás, o Bentão não venceu nenhuma partida. A Copa do Brasil teve início ontem. Jogo válido pela primeira fase e a Desportiva Ferroviária nos pênaltis eliminou o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro 3-1 após empate no tempo normal por 1-1. Hoje tem a estreia do Primavera, que joga em Tocantins contra o Araguaína, 7h30 da noite. O Guarani já sabe a data da sua estreia. Será quarta-feira que vem. Esse jogo já válido pela segunda fase, jogo único também, pega o Castanhal do Pará, no Pará, às 15h30. Lembrando que é jogo eliminatório, empate no normal leva a decisão para os pênaltis. Libertadores da América, ontem jogos da segunda fase eliminatória, ainda antes da fase de grupos. E jogando no Uruguai, o Independente Medellín da Colômbia venceu o Liverpool pelo placar de 2-1. Jogo da volta na próxima semana. Assim como também no confronto entre 2 de Maio do Paraguai e Sporting Cristal do Peru, 2-2. Na Venezuela, o Carabobo venceu o Huachipato do Chile pelo placar de 1-0. Hoje, 7 da noite, horário de Brasília, o Bahia encara o O'Higgins. Hoje também tem o Nacional Potosí pegando o Botafogo. Botafogo jogando, portanto, na altitude boliviana. Esta é a segunda fase, mais uma tem a terceira, e quem passar da terceira fase se classifica para a fase de grupos da competição. E para fechar, amanhã é dia de Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, válido pela segunda rodada em Curitiba, tem Atlético Paranaense e Corinthians. O Furacão 100% de aproveitamento pega o Timão, que até aqui tem uma vitória e uma derrota na competição. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h06 em Campinas. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana, com cortes fresquinhos e embalados sob medida do jeito certo, para facilitar o dia a dia com economia, que chega até 20% em relação ao preço normal.
E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Meats Beef. Blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira para transformar qualquer refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, destaque é o churrasco em domicílio. A Meats Beef leva até você cortes nobres e todo o preparo para que o seu encontro seja inesquecível. O Denilson Alves, que é o proprietário da Meats Beef, está no mercado há mais de 20 anos. E ele tem um time sensacional. Leva churrasqueiro, leva os garçons, todo o apoio necessário, churrasco, bebidas, enfim, para que o seu churrasco seja show de bola. Anote aí o endereço, dá uma passadinha por lá, a Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Você também pode ligar para qualquer informação adicional, 3294-7003. 3294-7003, Meats Beef. São 18h08 em Campinas. Pedro Piscinato, informações da Ponte Preta, diz aí, Pedrão. Batistão, nosso contato neste momento aqui no Esporte em Debate é com o novo diretor comercial de marketing e de comunicação da Ponte Preta, o Ricardo José Silva. Foi apresentado oficialmente hoje pela manhã. Ricardo, um prazer estar falando com você. Boa noite. Obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Olá, boa noite a todos. Ô Ricardo, eu pelo menos tive o primeiro contato com você ali naquele pronunciamento do Elvis, às vésperas do derby. Você foi apresentado rapidamente ali para mim e para outros jornalistas que estavam ali também presentes na sala de imprensa da Ponte Preta, e hoje, como divulgado pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, tivemos acesso a uma parte do seu currículo, uma extensa carreira de sucesso em diversas empresas multinacionais, mas eu acredito, pode me corrigir se eu estiver errado, que esse é o seu primeiro desafio no futebol. Como está sendo para você esses primeiros dias, quando você começou efetivamente o trabalho na Ponte Preta, e o que te motivou a aceitar esse desafio, esse convite para integrar a diretoria executiva da Ponte Preta? Muito boa pergunta. Antes de mais nada, quero agradecer o espaço da Rádio Bandeirantes, através dos microfones potentes, né, como o Batista sempre fala, um grande amigo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Para falar um pouquinho sobre os desafios que eu tenho nessa nova área. É sim a primeira experiência que eu estou tendo na área de futebol, apesar da minha experiência profissional, principalmente a última como executivo, né, que foi em uma empresa americana de televisão por assinatura, com presença em toda a Latinoamérica e também nos Estados Unidos, Europa, enfim, Ásia. E dentre dessa experiência que eu tive, eu fui responsável também pelo conteúdo esportivo, então tenho bastante experiência na área do futebol, através do nosso time, né? Nós colocamos toda a defesa estratégica para a compra dos direitos da Copa do Mundo, a Coreia-Japão. Essa empresa adquiriu os direitos exclusivos para 9 países da Latinoamérica. Tive a oportunidade de estar na FIFA, de participar de reuniões de negociação lá. Então, assim, a minha experiência dentro de um clube de futebol é a primeira, mas tenho sim experiência em todo o aspecto esportivo e principalmente do futebol. Essa experiência, aliás, é interessante falar, Pedro, que eu sou apolítico, tá? Eu não tenho nenhuma amarra, digamos assim, com o lado político da Ponte Preta. Eu fui já convidado a participar em outras situações e outras gestões, inclusive por outros lados, por outras, digamos, partidos, né?
e achava que não era o momento ainda de eu prestar o meu serviço como pontepretano para esse clube maravilhoso. A situação foi um convite, né, do antigo presidente e atual vice-presidente de futebol, Marcos Eberlin. Foi ele que me convidou em meados de agosto, mais ou menos. A gente vem conversando sobre essa possibilidade. E depois, obviamente, com a nomeação do Dr. Torrano, o atual presidente, o Eberlin me levou para conhecê-lo. A gente teve uma conversa muito boa, uma troca muito interessante de opiniões a respeito da área, e foi aí selado a minha participação. Isso foi mais ou menos em meio de janeiro, tá? Te respondendo de forma direta. Desde então, faz praticamente 30 dias que eu estou, né, comandando a área comercial da Ponte, e eu tenho sido muito mais ouvidos e olhos para observar a situação. Quinta-feira tive uma excelente reunião com o Dr. Torrano e pedi a participação do Eberlin também nessa reunião, para mostrar um pouco as minhas primeiras impressões e a direção que eu gostaria de tomar. E foi muito bem aceita pelos dois, principalmente pelo atual presidente, né, que é o comandante, né, e fiquei muito feliz em receber total apoio para a gente fazer o que tem que ser feito. E só mais uma pergunta antes da gente ir aqui com a nossa equipe. Queria saber sobre negociações com 2 parceiros especificamente. Primeiro, o patrocinador master, que atualmente é a Gingabet. A Gingabet vai continuar ou não com a Ponte Preta em 2026, e já nesta mesma pergunta, perguntar sobre a Diadora, que atualmente é fornecedora de materiais esportivos da Macaca, se vai seguir também ao lado da Ponte Preta em 2026. Tá bom, Pedro, vamos lá. Começando pela segunda parte, depois a primeira. Com relação à Diadora, nós temos contrato com a Diadora para mais uma temporada, ou seja, para a temporada de 2026. Nós, inclusive, acabamos de receber os uniformes de jogo, tá? 2 uniformes lindíssimos. A Nação Pontepretana pode, e tenho certeza que está ansiosa para conhecer, espero que gostem. São 2 uniformes realmente de uma qualidade maravilhosa, uma qualidade do nível de Ponte Preta. Então eles estão conosco até o final desse ano. As conversas que eu tenho desenvolvido com o representante nacional da Diadora, né, é muito positiva com relação à renovação. Eles estão muito contentes com a exposição que a Ponte Preta tem dado para a marca. Tá? É prematuro ainda, lógico, falar que já selamos essa renovação, mas a gente já começa, digamos, um namoro à distância, tá? E a conversa deve, digamos assim, aterrissar um pouco sobre o sim ou não, eu acredito em maio, junho, mais ou menos. Tá? Com relação à segunda pergunta, que tem a ver com o nosso patrocinador master, a Gingabet já nos comunicou que não vai estar conosco a partir de março desse ano, ou seja, o mês que vem. Tá? Eles têm uma estratégia muito orientada para o Norte e Nordeste. Além disso, como vocês sabem, vocês acompanham, né, a área comercial, a bolha das bets estourou. A gente sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Elas estão se retirando de vários times de futebol, não é só da Ponte. O que nos dá mais motivação e mais interesse em buscar outras marcas. Eu tenho dedicado um tempo bastante grande no meu trabalho, dia a dia, para trazer outras opções. Estou atirando de uma forma bem agressiva. Eu quero trazer um grande patrocinador nacional para envergar a camisa extremamente pesada, como vocês sabem, da Ponte Preta. Não é uma camisa qualquer e merece uma marca de peso para estar conosco nessa nova parceria. Temos já algumas tratativas, algumas em estágio já de possibilidades, e assim que a gente tiver algo, vocês vão ser comunicados, assim como a Nação Pontepretana.
Batista, Ricardo José Silva, diretor de marketing da Ponte Preta, em contato conosco. Opa! Primeiro que é uma satisfação imensa poder ouvir a voz do Ricardo aqui na Rádio Bandeirantes. É um amigo de longa data, eu até estive em diversas vezes, né, com o Ricardo, trocando ideias, conversas extremamente positivas. E até colocamos alguma coisa em prática aqui na Rádio Bandeirantes por ideia do Ricardo, um tempo atrás com a Life Fitness, empresa americana líder mundial do segmento, e tenho a impressão que talvez, assim, localmente tenha feito somente aqui na Rádio Bandeirantes por ideia do Ricardo. E eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo da notícia de que o Ricardo estaria assumindo o departamento comercial e de marketing da Ponte Preta. Eu tenho um pensamento que só existe um caminho para que o futebol brasileiro possa voltar a ser rentável para os clubes médios e pequenos. Os grandes clubes, naturalmente, já têm grandes arrecadações. Os médios e pequenos precisam se profissionalizar. E para se profissionalizar, tem que procurar profissionais de competência e de qualidade. A Ponte, na minha visão, dá um passo fundamental, trazendo um profissional do cabedal, do naipe, da qualidade do Ricardo. Então, muito obrigado pela entrevista aqui, pelo papo e sucesso, muito sucesso aí, que não é fácil, mas para ter sucesso é necessário ter competência e isso você tem de sobra, viu, Ricardo? Poxa, Batista, obrigado pelas palavras, vindo de você, uma pessoa experiente, um ícone, né? Na área esportiva, me enche de orgulho, de motivação para servir a Ponte Preta realmente no nível que ela precisa. Vocês, né, dos veículos de comunicação sabem dos desafios, eles não são poucos, eles são muitos. A solução, como você bem falou, ela passa por uma área comercial profissionalizada. Fazer futebol é caro, não é algo simples, é extremamente complexo. No entanto, se pode dar certo, isso passa por um clube como Ponte Preta. E por que isso? Porque no final do dia o que importa, né, é a capacidade que o time tem em amplificar marcas, amplificar conceitos. E a Ponte Preta, sem dúvida nenhuma, é uma nação gigantesca, com uma história maravilhosa. A gente pode transcorrer um pouco mais adiante sobre isso. E é exatamente esse potencial que me fez aceitar esse convite, porque a Ponte realmente merece algo diferente nessa área, que explore esse potencial, essa capacidade, essa história magnífica que o clube tem, que é única, aliás, no planeta bola. É única. A gente pode falar um pouco mais a respeito disso. Mas, mais uma vez, Batista, é um prazer estar aqui, e você é um cara muito... que eu considero muito. A gente teve várias conversas, vários cafés, e eu te adiantei que um dia eu estaria lá, e é interessante que eu falava com a Roberta, minha esposa, que você conheceu inclusive, né, aqui em casa. Estávamos falando semana passada sobre isso, né, e ela comentou comigo, poxa, fazia anos que eu não devia tão revigorado, né, tão renovado. E eu falei para ela, poxa, você sabe que meus 35 anos de experiência em multinacionais, em grandes corporações, desenvolvendo projetos milionários, etc., faz parecer apenas um estágio que me fez ser o que eu sou para hoje poder representar bem a Ponte Preta nessa nova missão. Vamos lá, CH, a sua pergunta. Estamos entrevistando o Ricardo Silva, que é o novo diretor de marketing comercial da Ponte. Ô, Ricardo, boa noite, um grande abraço a você. Eu acho que a Ponte fez uma bela escolha, você também é um grande profissional e vai dar conta do recado com certeza. Mas a minha pergunta é o seguinte, a Ponte está passando por um problema financeiro muito grave, né? Está se arrumando, está se ajeitando,
né? A tua contratação, a tua chegada, eu acho que também vai oxigenar os cofres da Ponte Preta, mas o mercado viu greve, viu falta de pagamento, viu jogadores embora, e essa é a pergunta. Você já tem uma estratégia para vencer esse problema do mercado em relação principalmente à imagem da Ponte? Um grande abraço. Boa noite, CH. Um prazer enorme estar falando com você, outro ícone aí do segmento esportivo, pessoa que conhece a fundo o futebol, e cada vez que a gente tem condição de ouvi-lo é uma aprendizagem. É um prazer aqui estar falando com você e compartilhar um pouco do que eu penso. Veja só, eu considero esses problemas, né, financeiro, etc., por mais importantes que eles sejam, e o são, não tem como dizer que não, né, porque são problemas sérios, como inclusive eu já falei, né, na abertura da minha fala com vocês. Eles, para mim, representam dificuldades adicionais, né, que são, sem dúvida nenhuma, vencidas pelo que realmente tem que ser colocado à frente, em cima da mesa, numa situação de negociação de um patrocínio ou de um investidor que queira participar de alguma forma da Ponte. Veja a história, por exemplo, magnífica que a Ponte tem. Eu coloco isso em 3 pilares, né, grandes pilares. O primeiro tem a ver, obviamente, com o fato de ser o time em atividade mais velho do país, e eu não estou falando sobre qualquer país, nós ainda somos o país do futebol, então ser o time mais velho em atividade do país do futebol é um atributo extremamente importante, que tem um valor em termos de potencial econômico grandioso. O segundo pilar, como você bem sabe, é o fato da Ponte ser o time, né, que impunha essa bandeira da igualdade racial, né, algo que inclusive está sendo muito dos nossos dias atuais. Ontem mesmo houve mais um evento infeliz com o Vini Júnior, né, a gente acompanhou no jogo contra o Benfica, algo que nos deixa extremamente tristes. E a Ponte, né, a Ponte Preta de Campinas, com poucos anos depois da abolição da escravatura, aceitou um jogador negro jogando junto com o seu time de brancos. Isso naquela época era algo quase que impensável. Então isso é outro atributo importante da nossa história, que faz com que a Ponte seja um time extremamente interessante para um anunciante. E o terceiro ponto, e também grandioso, desse time, é o nosso estádio Moisés Lucarelli, o majestoso. Veja, ele é o único estádio do planeta bola, e aí eu coloco o mundo todo, tá? Construído pela generosidade e pelas mãos da própria torcida, né? Veja que grandiosidade isso, CH. Isso representa a materialização do sonho da casa própria. Então veja só, quantas empresas nós temos por aí, inclusive você já deve ter entendido a mensagem subliminar direta que eu estou colocando, né? Eu já estou em tratativas com algumas marcas com relação ao naming rights do Majestoso, tá? Que estariam interessadas em se conectar, né? Em se apropriar dessa materialização do sonho da casa própria, que é algo tão importante para o brasileiro, né? Através de colocar sua marca no único estádio do mundo. Veja, existem estádios que foram construídos em terrenos doados, existem estádios que foram construídos por doação de dinheiro de grandes empresários, mas nenhum estádio foi construído num sistema de mutirão pela própria torcida. Isso é algo único, grandioso, inimaginável, que foi muito bem narrado no livro O Majestoso, vocês sabem, né? Escrito pelo Stefan Campineiro, um pontepretano de corpo e alma, e é algo que a gente vai explorar sem dúvida nenhuma nesse nosso trabalho. Difícil? Sim. Problemas intransponíveis? Não. Nós temos muito mais coisa boa a dizer do que coisa ruim. E aí, Tigrão?
Sua pergunta ao Ricardo Silva, que está conosco, diz aí, Tigrão. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Ricardo, por estar nos atendendo. Segundo, quero te desejar muito boa sorte, boas-vindas. A Ponte precisa de cabeças arejadas, novas, com novas ideias, como é o seu caso. Então, boa sorte, que dê tudo certo, que corra tudo bem para você e, por consequência, você indo bem, a Ponte estará bem. E a pergunta é a seguinte: eu, desde muito cedo na vida, atuo em área comercial desde os 18 anos de idade. São 50 anos, completados agora, em atividades as mais diferentes. Eu tenho o seguinte conceito a respeito de área comercial. Tigrão, você velocidade ao vivo. Desculpa, não te ouvi. Eu falei, você revelou sua idade ao vivo. Sim. Ricardo, eu não concebo a área comercial com limites. A área comercial ela não pode ter limites nas suas iniciativas e ela tem que ter autonomia. Essa é a primeira pergunta. Você vem com autonomia, com carta branca e, falando dos limites, além de tudo aquilo que está no bojo da função importantíssima de prospectar. Então, o limite da prospecção, ele não pode existir nunca. Eu acho que ele tem que ter um raio de ação de 360 graus. Não é atirar para todo lado, mas é estar atento a todas as oportunidades. Esse limite que não pode acontecer e que a área comercial tem que ser ambiciosa e estar atenta a todos os detalhes, desde que ela tenha autonomia para isso. Na sua atuação, ela vai acontecer em cima do regime falido, não da Ponte, falido como um todo, estou falando genericamente, do clube poliesportivo, do clube associativo, com conselhos às vezes omissos, com às vezes um feudo estabelecido, né? Onde as decisões são centralizadas e nem sempre a decisão centralizada é a mais acertada, porque a possibilidade de erro é a mesma. Isso é o clube associativo. Eu não estou falando especificamente da Ponte, estou falando também da Ponte, mas do clube associativo como um todo. A sua atuação se limita a buscar recursos, parcerias para o clube associativo ou, dentro desta inevitável ausência de limites de uma área comercial, a área comercial não pode ter esses limites, ou você também vai atuar e está com o seu radar voltado para também levantar possíveis parceiros para que a curto, médio ou longo prazo, isso nós não podemos precisar, a Ponte migre do sistema arcaico e inviável do clube associativo para uma sociedade anônima do futebol. Você também mira o seu canhão para prospectar possíveis parceiros investidores de alto nível para que a Ponte migre o mais breve possível para uma SAF, ou num primeiro momento a prioridade é outra. Um grande abraço para você e boa sorte. Obrigado, Tigrão, muito obrigado pelas palavras. Mais uma vez, uma honra estar falando com você. Veja só, é uma resposta muito conceitual que eu vou te dar. Ela não é unanimidade dentro do clube, tá? Mas é o que eu acho, o que eu realmente acredito de coração. E também muito pela minha experiência, né? Uma das áreas de atuação que eu tive, numa experiência muito grande numa outra empresa americana que eu atuei, é a área de fusão e aquisição. Eu liderei vários projetos de compra e venda de empresas trabalhando nessa empresa específica. E eu vou te falar uma coisa, antes de se falar sobre SAF, tá? Existe um outro sistema de gestão muito importante, que é o sistema que nós temos que nos focar nesse momento, que é o sistema SBG. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu
de antemão já falo, é o sistema da boa gestão. Esse é o primeiro sistema que a Ponte precisa adotar. E o primeiro passo para isso, e eu sou um exemplo, tá, é atrair talentos para a sua diretoria executiva, descentralizar o poder e empoderar esses diretores competentes para fazerem o que eles precisam fazer. Tá? Hoje não existe, vocês falam isso quase todo o programa, né? O mecenas, aquele que vem trazer a mala cheia de dólar e vai nos entregar esse dinheiro e fechar os olhos, etc. Da mesma forma, veja só, a SAF ela não é a tábua de salvação para nada, porque, muito pelo contrário, se a SAF chegar, e a gente já está vendo as primeiras acontecendo isso, tá? E ela não trazer para o investidor o resultado financeiro, econômico que ele almejou, não existe carinho, não existe amor pelo torcedor, não existe absolutamente nada disso. Então, uma coisa técnica, e você vai entender muito bem, o momento de se vender algo é na alta e não na baixa. Eu venho falando isso nas nossas reuniões de diretoria. Então, assim, eu acredito muito que nós temos condição, através da Ponte Preta, do que ela é do ponto de vista do que ela representa, da história dela, desenvolver parcerias que, óbvio, não vai resolver o nosso problema com alguns credores de maior monta que nós temos, né? Mas ela vai nos dar aquele fôlego financeiro para pelo menos evitar os problemas que nós tivemos nos últimos meses, e você bem falou, greve, atrasos inclusive de funcionários, o que é algo terrível para uma organização, seja ela qual for, tá? E com esse fôlego, aí sim nós conseguirmos posicionar a Ponte Preta em uma situação muito mais vantajosa para definir exatamente qual é o futuro desse clube, qual é o melhor modelo que esse clube pode ter. Eu repito, a SAF é uma alternativa, ela não é a única. Ô Ricardo, muito obrigado pela sua participação. O Pedro Piscinato tem uma última questão para abordar com você. Ô Ricardo, na nota divulgada hoje pela manhã pela assessoria de imprensa, diz que um dos principais objetivos desta sua gestão é potencializar ainda mais o programa de sócio-torcedor, o famoso TC10 aí da Macaca. Como você pretende fazer isso e quais as ideias para esse desenvolvimento do TC10 e o que o torcedor da Macaca pode esperar de novidade? Muito obrigado, Pedro, por ter trazido essa pergunta, porque... veja só, o programa de sócio-torcedor hoje ele é estratégico para qualquer equipe de futebol nacional. A gente vê alguns cases muito bons no mercado, outros nem tanto, mas veja só, nós temos o material humano para isso, né? Que é a nossa grandiosa, a nossa nação, né? Ela é muito grande. E sem dúvida nenhuma o nosso sócio torcedor tem um potencial muito grande. No entanto, o que a gente vê hoje é um programa estagnado. Então nós estamos aí 2.500, 3.000, 2.500, 3.000 e não sai disso. E eu considero que uma das razões é que a proposta de valor é inadequada, tá? A oferta comercial também me parece um pouco confusa, difícil de ser articulada, até pelas pessoas que estão ali, digamos, no chão de fábrica, entre aspas, vendendo, né, essas afiliações. E, acima de tudo, Pedro, ela tem uma pegada muito racional. E aí que entra o toque, digamos assim, do marqueteiro, né? O chamado posicionamento. É isso que faz a diferença entre um produto vender muito e nem tanto. A maneira com que a gente posiciona e a maneira com que a gente trabalha com a expectativa do cliente final, no caso, o torcedor pontepretano. O meu desafio é reposicionar a marca Ponte Preta, é reativar essa relação emocional que o torcedor nutre
pelo clube que ele tem paixão. É transformar essa paixão exclusiva num amor de fato, que é um sentimento que vem junto das responsabilidades de um pai, por exemplo, como provedor de uma casa. Tá? O torcedor pontepretano precisa entender que participar do sócio-torcedor é uma ação direta de um torcedor responsável pelo clube, do torcedor que pertence ou que faz com que o clube seja de fato dele. O potencial que nós temos no sócio-torcedor é transformá-lo aí como, se não a principal fonte de receita, que eu acredito que por muitos anos ainda vai ser os direitos de imagem e transmissão, mas sem dúvida nenhuma, nesses 4 anos de gestão, eu pretendo que ele seja o segundo variável de receita do clube. Tá? Logo depois dos direitos de transmissão, porque ele é praticamente infinito, né? Nós somos uma nação aí de 800 mil torcedores que se declaram torcedores pontepretanos como o primeiro clube, e se você considerar os que declaram a afinidade do clube ou torcedores em segundo clube, nós estamos falando de milhões, de acordo com dados aí que nós temos de uma fonte de pesquisa extremamente responsável. É um potencial realmente muito grande e eu acho que eu estou a par e no nível para fazer um bom trabalho nessa área, mas excelente pergunta sua. Valeu, Ricardo, muito obrigado pelo bate-papo, muito sucesso aí no comando do comercial, do marketing e da comunicação da Ponte. Um abraço para você. Muito obrigado a todos, uma boa noite, sempre um prazer estar com vocês e falar com a audiência da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, um abraço. São 18h38 em Campinas. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala, para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E horário especial aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. 18h39, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h42. Você que é empresário e empreendedor já parou para pensar que uma conexão de alta qualidade é capaz de acelerar todos os processos do seu negócio? Além de internet residencial, a Desktop também oferece soluções completas de internet para a sua empresa. Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, a Desktop tem uma estrutura completa de internet 100% fibra ótica para o seu negócio ter segurança, velocidade e estabilidade. E tem mais, com a Desktop Empresas, você e seu time contam com um suporte técnico dedicado que está sempre ao seu lado para fazer o seu negócio crescer. Acesse desktop.com.br e saiba tudo o que a conexão 100% fibra ótica da Desktop pode proporcionar à sua empresa. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. 18h43, informações agora falando do futebol. Pedro Piscinato. Esse processo de reformulação do elenco, negociações, contratações, chegadas e saídas visando a sequência da temporada, a Ponte Preta tem um jogador que já tem um futuro bem encaminhado e não deve ser aqui no Majestoso. O goleiro Thiago Coelho, que foi destaque vestindo a camisa do Caxias na última Série C, chegou à Ponte Preta após o término, da competição nacional, chegou no início de dezembro, participou de toda a pré-temporada, enfrentava aquele problema do transferban à Ponte Preta. O registro, o novo contrato do Thiago Coelho só foi válido a partir da 4ª rodada, porém, é claro, por ser goleiro reserva do Diogo Silva, o Thiago Coelho ainda não realizou nenhuma partida com a camisa da Ponte Preta e pode estar deixando a macaca justamente retornando para o Caxias. Como eu disse, ele teve um grande destaque lá com a camisa da equipe do Rio Grande do Sul na Série C do ano passado, foi contratado pela Ponte Preta e aí o Caxias, que vem sofrendo com problemas no gol na disputa do campeonato estadual, fez uma nova proposta pelo Thiago Coelho, uma proposta de 2 anos de contratos e, é claro, oferecendo a titularidade para o goleiro. Portanto, o Thiago Coelho deve estar deixando a Ponte Preta. Agora, uma outra situação que você até trouxe nas manchetes da Ponte Preta: 3 jogadores que estão com contratos próximos do fim. O Danilo Barcelos, o David Braz e o Simon. Qual é a situação desses 3? O Danilo Barcelos tem contrato até o final de março, atualmente está com 34 anos, ainda segue se recuperando, já está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho, uma cirurgia de ligamento. Ele machucou em junho de 2025. Como eu disse, está em fase final da recuperação, deve ficar à disposição para as primeiras rodadas da Série B. O David Braz chegou no início da temporada e enfrentou o mesmo problema que o Thiago Coelho, só pôde jogar a partir da quarta rodada do Campeonato Paulista e desde que foi regularizado, o David Braz foi titular nas 4 partidas ao lado do Lucas Cunha. O contrato do Braz é válido até 21 de abril
deste ano. Ele está com 38 anos. E o outro jogador é o Simon. Ele chegou à Macaca no início do ano passado, foi titular na Série C ali, formando uma das melhores duplas de zaga da competição ao lado do Anderson. Começou esse ano como titular ao lado do Diego Leão, acabou se lesionando na partida contra o Capivariano e desde então está entregue ao departamento médico. Qual que é a situação desses três atletas? O Simon, no final do ano passado, tinha uma cláusula de renovação automática que a Ponte Preta poderia exercer, isso deve acontecer, mas para esse novo contrato, essa renovação ser efetivada, precisa terminar esse contrato atual dele, que é válido até março. Portanto, a expectativa é que o Simon permaneça na Macaca para o restante da temporada e, como eu disse, esse gatilho de renovação no contrato deve acontecer ao término deste contrato atual, que se encerra em março. A situação do David Braz e do Danilo Barcelos vai depender do novo treinador. A expectativa é que esse treinador chegue entre amanhã à tarde e sexta-feira, já comece a comandar os treinamentos da equipe e aí ele vai avaliar para ver se vai querer permanecer ou não com o Danilo Barcelos e o David Braz. O Breno trouxe uma informação importantíssima hoje no programa Os Donos da Bola, na tela da Band, que o Paulo Turra e o Fábio Matias disseram não para a Ponte Preta. Uma outra informação que eu consegui, que o Leandro Zago foi sim sondado pela Ponte Preta. Eu falei isso aqui ontem no Esporte em Debate, mas a informação de hoje é que o Zago tem um acerto encaminhado com uma outra equipe, então não deve ser o novo treinador da Ponte Preta. Deve ser um nome diferente do que a gente vinha trazendo aqui no noticiário da Rádio Bandeirantes. A gente está seguindo, apurando. Como eu disse, a expectativa da diretoria do departamento de futebol é apresentar um novo treinador até o final dessa semana e, é claro, a gente vai trazer com exclusividade aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Ainda falando sobre o elenco, o time se reapresentou hoje, no início da tarde, no Estádio Majestoso, dando início à preparação para a sequência da temporada, tanto da disputa da terceira fase da Copa do Brasil quanto do Brasileirão Série B. Potker chegou hoje a Campinas, assim como todos os outros atletas, passar por todos aqueles testes físicos, exames médicos, e o Potker deve ser anunciado também até o final da semana. Falando sobre Copa do Brasil, a Ponte Preta vai jogar no dia 11 ou 12 de março, essa partida que vai acontecer em Campinas, mando da Ponte Preta, e a Macaca vai encarar o vencedor da partida entre Caxias e Guarani de Bagé. Essa partida, para todo torcedor da Macaca ficar de olho, acontece na próxima quarta-feira, dia 25 de fevereiro, lá no campo do Caxias, às 8 horas da noite. E aí na Série B, como a gente já noticiou aqui também nos microfones da Rádio Bandeirantes, a Ponte Preta estreia fora de casa contra o Atlético. Inclusive o Atlético foi rebaixado no Campeonato Mineiro e a estreia da Macaca na Série B está marcada para o penúltimo final de semana do mês de março. Batistão. São 18h49. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local.
também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. E aí, Tigrão, falando da Ponte Preta sem treinador, mas tá treinando fisicamente, né? O elenco se reapresentou hoje. Quem sabe até amanhã o novo treinador já esteja por aí. Noticiário da Macaca para você comentar. Sim, é uma situação que preocupa porque a Copa do Brasil vem por aí. E como ela é importante para a Ponte, né? Que vai estrear já com uma bela de uma bolsa de valores aí em reais pela participação já na terceira fase. E a Ponte tem esse privilégio, porque foi campeã da Série C, graças à sua competência naquela competição. Então está entrando já na terceira, mas tem que passar. Seja Guarani de Bagé, seja qualquer outro adversário aí, Pedrinho, possível? Caxias, que foi adversário da Ponte aí na Série C, né? Adversário que chegou a liderar a competição por várias rodadas. Então, teoricamente, o Guarani de Bagé, e na prática também, ele tem menos potencial hoje do que o Caxias. Mas, futebol gaúcho, difícil, marca muito, e a Ponte precisa passar dessa terceira fase. Até porque ela vai fazer o jogo em casa, né? Ela faz o jogo da fase em casa. E aí, é muito importante ir para a quarta fase. Pela visibilidade, a Ponte está aí com um diretor de marketing e comercial novo, com ideias novas, né? com bons propósitos, com muita experiência. E ele, mais do que ninguém, mais do que nós aqui, sabe que uma visibilidade de Copa do Brasil, um torneio com esse grau de divulgação, e você passar para uma quarta fase é extremamente importante, inclusive na prospecção de possíveis parceiros para que a Ponte possa aí tocar a sua vida financeira. Então, ninguém vai investir num clube que não é visto. E a Copa do Brasil é extremamente divulgada, é uma belíssima vitrine. Então preocupa porque tá aí, né, o mês de março, né? Amanhã já é 19 de fevereiro, no mês de 28. Então 12 ou 13, é isso? 11 ou 12 que a Ponte vai jogar, é um estalar de dedos. E o time tem que estar montado, muito bem preparado fisicamente, com um sistema tático bem assimilado pelos jogadores, com confiança para entrar com personalidade e se classificar para a próxima fase. É isso que eu acho. Então há sim uma preocupação, porque chega um treinador novo, tem que conhecer o elenco, tem que se adaptar à cidade, tem que se adaptar à cultura do clube, tem que entender como é que o clube vinha jogando para ver se ele muda tudo, se ele mantém uma mínima estrutura que existia da Série C, né? Porque no Paulista, convenhamos, não tem muita coisa a ser copiada ou a ser continuada. Então há uma preocupação com isso. Sei que a diretoria e os homens responsáveis pelo futebol estão esperneando 24 horas por dia atrás de um nome. A Ponte já teve 3 negativas aí, segundo esse noticiário do Pedrinho, e são cada um pelo seu motivo, né? Tem compromisso já, não, porque eu já tinha um outro planejamento, mas a gente sabe da dificuldade que a Ponte vai ter pelos últimos acontecimentos. Só que, por outro lado, o profissional que vier agora, independentemente de qualquer nível de risco que ele calcule, do ponto de vista administrativo e financeiro, vai receber tudo bonitinho, vai continuar tendo atraso, é uma dúvida. Mas ele tem que ter em mente que ele está indo para uma baita, aquele que vier estará vindo para uma baita de uma vitrine, uma senhora vitrine, que vai projetá-lo, no caso de um trabalho bem realizado, para alçar voos mais altos. Então esse detalhe da camisa, da história, dos campeonatos que a Ponte tem para disputar, que é a própria Copa do Brasil e logo na sequência
a Série C, a Série B, perdão, que é um baita de um campeonato. Então, isso também deve pesar na decisão daqueles nomes que estão sendo consultados, né? Aqueles nomes que estão sendo contactados. E a gente espera, sim, que com critério, analisando bem o perfil, entendendo qual é o momento técnico da Ponte, qual é o elenco da Ponte, que esse treinador possa chegar o mais rapidamente possível, mas com essa visão de seletividade no critério de contratação, para que ele venha, entre, se encaixe e possa contribuir. É uma corrida contra o tempo já. E essa contratação, com toda a dificuldade, ela tem que acontecer o mais rapidamente possível para que haja tempo desse treinador se integrar devidamente e implantar a sua maneira de trabalhar e que haja tempo para que os jogadores, o elenco como um todo, esse elenco possa assimilar a nova filosofia de trabalho que está chegando depois da saída aí do Marcelo Fernandes. E para você, CH, tá aí um noticiário da Ponte. A Ponte vai apresentar o novo treinador, com certeza, na segunda-feira. E o nome novo que surgiu aí é o do Cláudio Caçapa, que está lá no Botafogo do Rio de Janeiro, é auxiliar. Seria ele o novo treinador da Ponte Preta. O que você acha, em CH? Batista, eu nada contra o Cláudio, que fez um trabalho muito bom no Lyon da França. Isso condicionou, quando o Botafogo trocou de treinador, a fazer um bom trabalho no Botafogo. Tem bons conceitos, é experiente, um cara estudioso, mas, para mim, a Série B é um campeonato sui generis. Ele tem todo o brasileiro da Série B uma característica que, eu não sei se é possível, né? Eu estou aqui no campo teórico, eu iria por um outro caminho. Treinadores que conhecem mais a divisão, que conhecem os jogadores da segunda e terceira divisão, porque a Ponte não vai montar um time de Série A. Longe disso, não há dinheiro para isso. Então ela vai ter que encontrar na Série B, na Série C ou, né, encostado num time da Série A para poder montar o seu novo time para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, e esse treinador, no meu conceito, ele também tem que ajudar na montagem, né? Esse treinador tem que perfil? É um perfil ofensivo, defensivo? E como é que vai ser a montagem de elenco? Quantos canhotos, quantos destros, quantos jogadores de marcação, quantos zagueiros o elenco tem para atravessar 38 rodadas? Tudo isso tem que ser discutido também com o treinador, não é? Então não é uma tarefa fácil. Eu também acredito que até segunda-feira a Ponte escolha seu comandante, seja ele quem for. Eu desejo muita sorte. Agora, não está fácil contratar, né? Porque a Ponte tem, me parece, pela informação que eu tenho, ela tem um teto pré-estabelecido para trabalhar dentro do planejamento financeiro determinado pelo Dr. Torrano. Então, isso limita um pouco as escolhas que você vai fazer. Então, há necessidade de muita criatividade, de bastante poder de persuasão, não é? Mas o Brigatti e o Koyama, eles têm demonstrado ao longo do tempo aí que sabem trabalhar bem o mercado. Agora, por isso que eu fiz a pergunta para o Ricardo do marketing, né? A imagem da Ponte, tudo que aconteceu nos últimos 7, 8 meses, ela precisa ser rapidamente modificada. A Ponte precisa ser lustrada de novo, porque aconteceu agora. E além desses problemas, precisa dar resultado dentro do campo. O Campeonato Paulista foi uma mancha na história da Ponte. Você fazer a pior campanha em mais de 100 anos de vida, isso não pode passar batido. Ah, por isso, por aquilo, mas isso está cravado, está na conta dessa diretoria. Desses homens que estão com muita boa vontade tentando melhorar o futuro da Ponte. Então, essa imagem é um empecilho para o marketing e também para a comissão técnica, aliás, para a diretoria que está em busca de um novo treinador no mercado. Tomara que dê tudo certo, vamos desejar, porque chega, né, Batista? Chega de notícia ruim, porque de agosto para cá, eu acho que a gente fala de, pelo menos, a cada 2 dias, uma notícia ruim. Tomara que o futuro seja diferente, a Ponte consiga, né,
passar pelo ano de 2026 de maneira positiva, sem rebaixamento e fazendo uma boa presença aí na Copa do Brasil. É isso aí, tem que virar a página, começar o ano. Dizem que o ano começa depois do Carnaval. Então o Carnaval já terminou, então tem que começar o ano, esquecer, passar uma borracha no Campeonato Paulista, porque se ficar pensando no Campeonato Paulista só traz pensamento ruim, só coisa ruim. Então, bola pra frente, né? Olhar pra frente, porque afinal o ano começou e tem que começar a trabalhar em cima de notícias positivas. O Cláudio Caçapa tem 49 anos e ele foi interino lá no Botafogo. E como interino ele foi legal, funcionou bem, né? Estava fazendo um trabalho muito legal antes de deixar o Botafogo, como disse o CH, foi lá para a França, para o Lyon. São 19h02 em Campinas. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Araguaína e Primavera, que se enfrentam hoje, 7h30 da noite, jogo único válido pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no estádio Mirandão, em Araguaína, que fica a 383 quilômetros da capital Palmas. A estreia do time de Indaiatuba na competição. Primavera do técnico Rafael Marques, que deve ter em campo Vitor Hugo, Thales, Afonso Líger e João Vitor, Júnior Caissara, Richard e Matheus Anjos, Paulo Baia, Wellington e Gabriel Poveda. Já a provável equipe do Araguaína, do técnico Fabiano Borba, com Flávio Henrique no gol, Gustavo Lopo, Gabriel William, Gustavo Gomes Ian, William, André e Ailton Júnior, Gabriel Vinícius, Cassimiro e Marcos Paulo. Apita o jogo baiano Bruno Pereira Vasconcelos, lembrando que nesta fase não há o VAR, não tem o VAR na primeira e na segunda fase da Copa do Brasil. Então é hoje, logo mais, a estreia do Primavera contra o Araguaína pela Copa do Brasil. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:08. Precisando de peças para o seu carro? Então passe na Rocha Autopeças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Olha, gente, tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Na Rocha Autopeças, são mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar eventuais dúvidas que possam surgir. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Boa tarde pro Tigrão, boa tarde pro CH, boa tarde pro Greger. Pergunta aí pro Tigrão se ele é a favor da troca do Matheus Costa. Eu não sou a favor da troca. A torcida do Guarani é muito chata. Os caras nunca tá contentes com nada, entendeu? Pô, os caras querem que o Pepe Guardiola. Aí vem outro treinador, perde 2, 3 jogos, cara. Não, tem que trocar. Se depender da torcida, vai trocar técnico de 3 em 3 rodadas se o time não ganhar, entendeu?
trabalho tem que ter uma continuidade, entendeu? Vocês também não ajudam, né? Ficar metendo pau no Matheus Costa, deixa ele trabalhar, dá um tempinho para ele trabalhar, entendeu? Dá um tempinho para ele trabalhar, aí a gente começa a cobrar melhor ele agora. E qual a garantia que se trocar vai melhorar? Não tem garantia nenhuma, entendeu? Aí troca, aí o time toma as 2, 3 cacetadas, aí o técnico fala, esse elenco não foi eu que montei. É isso que acontece, entendeu? Agora pergunta pro Tigrão se não é bem isso que acontece mesmo. Obrigado, boa tarde, William de Sumaré. Abraço, William. Ô, Tigrão, você foi citado. Um abraço pro William, para todos aí em Sumaré, essa cidade espetacular e onde a nossa audiência é muito grande, graças a Deus. William, eu, por conceito, sou contra a troca de treinador a toda hora. Você tem razão. Eu penso nisso. A única coisa que me preocupa com relação ao Matheus Costa, você falou, a torcida do Guarani é chata. Não é questão de chata, né? É que o trauma da Série C foi muito grande. Inclusive porque 2 derbys estavam envolvidos. Confronto direto. No último derby, o Guarani dependia de um empate. A Ponte já tinha subido. É esse o treinador que estava lá. Então, eu acho que ele tem bons conceitos. Ontem, na entrevista que fizemos com o Farney Coelho, o Farney rasgou elogios, falou de tudo que ele tem realizado. Agora, essa rejeição muito grande, não é o seu caso, mas você, nesse assunto, provando que conhece futebol, que está nos ouvindo aí, é exceção, a regra não é a sua opinião. Essa rejeição muito grande é que me preocupa, se não, vou dar o inverso da moeda para encerrar. Veja, pode sim vir um novo treinador e tomar 3 porradas e ser demitido, você tem razão. O futebol brasileiro não deveria ser assim, mas eu inverto a pergunta para você. E se começar com ele, eu não estou pedindo troca de ninguém, até porque não é função minha. Seria até desvio de função. A gente aqui dá alertas. E se com essa rejeição desse tamanho, toma 2 ou 3 porradas na saída, aí troca com o campeonato em andamento, a Série C, que vai começar depois, daria tempo para implantar um novo trabalho? Essa é a minha dúvida. Torço para que dê certo, sendo mantido o Matheus Costa. Mas o risco é o mesmo. Um novo chega e toma 3 porradas e vão pedir para trocar. E ele, se tomar 3 porradas, já com o histórico construído de resultados não alcançados. Aí troca por um novo que não conhece o clube, com o campeonato rolando, é algo a ser muito bem pensado. Mas eu, por conceito, não gosto de troca de treinador apenas em cima de resultados. Tandy Negrão. Cláudio Caçapa, ex-Botafogo, Rio de Janeiro, acho que seria um ótimo treinador para a Ponte. Sempre foi bem como interino. Tandy Negrão, um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde à mesa aí. Meu nome é Adolfo, eu falo aqui do Taquaral. Olha, é o seguinte, eu queria saber de vocês, a opinião de vocês. A Ponte vai ter um pouco de dificuldade para contratar um treinador. Por que eu digo isso? O Marcelo Fernandes ficou o campeonato paulista inteiro sem receber. Aí comentaram, pagaram os jogadores, pagaram os atrasados ou pagou o mês de dezembro? E vai parcelar os demais. Você não acha que com isso a Ponte vai ter uma dificuldade para contratar um treinador, já que não está pagando a comissão técnica? Abraço, muito obrigado. Gilberto César de Oliveira. Boa noite, diz aqui o Gilberto. Boa noite, Carlos Batista. O meu neto João Vitor, lateral esquerdo do Primavera, me diz que o Matheus Anjos pode vir para o Guarani. Devem estar em negociação. E aí, Breno Beretta, Matheus Anjos
Eu até citei esses dias, Batista, que é um nome que agrada muito o pessoal do Guarani, né? Agrada principalmente o técnico Matheus Costa. Ainda não há nenhuma negociação em andamento, até porque Primavera estava até agora na primeira fase do Paulistão, né? Hoje vai jogar pela Copa do Brasil, mas eu sei que agrada bastante o Guarani. Não há nenhum empecilho nesse momento para negociação. E o Guarani está atrás de um meia, como disse o Farney Coelho. Ainda não há negociação no momento, pelo que eu acabei de checar, de todas as pontas, mas pode acontecer. Boa noite, Batista. A Ponte tem que contratar um meia armador, um lateral esquerdo, um volante experiente para ser titular. Atacantes de beiradas. Batista, perdi a entrevista do novo diretor de marketing. Coloque no portal Carlos Batista. Abraço, obrigado, Carlos Lemos Matozinho. Sim, a entrevista e todas as entrevistas vão para o portal. Para o YouTube da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também no portal carlosbatista.com.br e Carlos Batista no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No portal ou na Rádio Bandeirantes você vai ver, né? Aliás, não só você, mas todos que não acompanharam as entrevistas ou as entrevistas, é só você ver lá no portal Carlos Batista no YouTube ou então no YouTube da Rádio Bandeirantes. No portal Carlos Batista você acompanha as notícias de Guarani, Ponte Guarani. Tudo certinho, tudo mastigadinho. Se você quiser também, pode ir lá ser assinante do canal. É só entrar no youtube.com/portal Carlos Batista. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista, integrante da mesa Bandeirantes. É uma tarefa muito difícil aí, hein, contratar um treinador para Ponte Preta, hein? Marcelo Fernandes não abandonou o barco por acaso, não. Alguma coisa não tá bem mesmo, né? E olha, só Deus aí, hein, nessa causa aí. Porque eu acho que o Brigatti vai ter que sair lá da onde ele tá e voltar a treinar esse time aí. Porque para contratar um treinador agora que confie, né, nessa diretoria aí, vai ser difícil. Tomara Deus que ela consiga contratar jogadores, né? Pelo menos para disputar aí a Série B. Porque as coisas erradas não tá vindo só no Paulista, é desde o brasileiro da Série C, né? Então, como Ponte Pretano, eu fico muito triste de ver essas coisas, mas abraço. Abraço, muito obrigado. Temas que não têm ligação com os times de Campinas. Tema 1. Felipe Coutinho pede rescisão de contrato e não mais é jogador do Vasco. Uma publicação nas redes sociais, o Meia afirmou que está muito cansado mentalmente e entendeu que o ciclo no clube havia se encerrado após a partida contra o Volta Redonda no último sábado. Ele também diz que não voltou após o intervalo para priorizar a saúde mental. Meia disputou 7 partidas pelo Cruz Maltino em 2026, com 3 gols e 1 assistência. Pauta 2. A UEFA emitiu um comunicado oficial a respeito de acusação de racismo por parte de Vinícius Júnior contra o Gianluca Prestiani, do Benfica, no duelo entre Real e Benfica pela UEFA Champions League. De acordo com a entidade, o investigador do Comitê de Ética e de Disciplina da UEFA foi selecionado para apurar o caso. O episódio foi
logo após marcar o único gol da partida, um golaço. Aos 5 minutos do segundo tempo, Vinícius Júnior foi até a bandeira de escanteio para comemorar. Rebolou, fez um movimento ali com as mãos na camisa, valorizando o feito. E aí ele foi alvo de protestos de jogadores do Benfica pela comemoração. E aí foi onde, que o jogador argentino colocou a camisa na frente da boca e teria chamado o jogador brasileiro de macaco. Falta 3. Cruzeiro anuncia Bruno Rodrigues por empréstimo até o fim da temporada. Atacante de 28 anos chega como opção de compra ao fim do vínculo, opção de 5 milhões de dólares na casa e dos 26 milhões de reais. Atacante é o 7º reforço do Cruzeiro para a temporada 2026. Começo com você, CH. Qual o tema que você escolheu para hoje? Eu quero falar da saída do Felipe Coutinho do Vasco. O Felipe, o estopim foi a última partida do Vasco quando o Fernando Diniz tirou o Coutinho do jogo, não é? Então, se tinha algo que segurava Felipe Coutinho, a torcida é apaixonada por ele. Os últimos resultados têm trazido problema de ambiente para o Fernando Diniz. E agora, com a saída do Coutinho, ele não falou claramente, mas é só assistir o último jogo para entender o que efetivamente está causando uma estafa mental no jogador. Então, eu tenho a impressão que, além de perder o Felipe Coutinho, em breve o Vasco vai trocar de treinador. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu? Olha, eu já ouvi muitas vezes, o pessoal dizer que futebol de Campinas é cemitério, Ouvintes às vezes se manifestam nesse sentido, E caiu aqui, morre. Pô, mas quantos jogadores, tanto na Ponte quanto no Guarani, mas quantos jogadores que podem contar a história deles antes e depois de ter passado pelo futebol de Campinas, O cara vem pra cá, às vezes desconhecido, totalmente fora do mundo em termos de visibilidade, fora do mundo do futebol, e aí, numa vitrine gigantesca, acabam galgando altos postos, um grande status dentro de uma possível bolsa de jogadores no futebol brasileiro, depois de ter passado por Campinas. Se é cemitério para alguns, é por incompetência de quem vem e não joga. E pipoca, treme, se assusta com a cobrança e com, obviamente, o peso das camisas, tanto da Ponte quanto do Guarani, e também com a cobrança da torcida e da imprensa. Agora, se o cara tem personalidade, vem e desempenha, é daqui que ele alça voo. Eu vou dar aqui 2 exemplos para falar da última contratação da temporada de 2026, pelo menos por enquanto, por 26 milhões de reais, do Bruno Rodrigues pelo Cruzeiro. Quem é que conhecia Bruno Rodrigues antes dele passar pela Ponte em 2020 e 2021? Quem é que conhecia o Bruno Rodrigues? Que já jogou no Palmeiras, agora vai para o Cruzeiro, esteve no exterior. Vejam como são as coisas. Ele era um ilustre desconhecido. E quem é que conhecia, fora nós que somos do meio, o William Potker, lá no Linense? Quem conhecia? Ah, Potker, nossa, mas tem a ver com o quê? É desenho animado, é aquele filme. O que é isso daí? Potker, William. Aí ele vem pra Ponte, vira artilheiro do campeonato, e aí só joga em grandes clubes e agora tá voltando. Em final de carreira, desejo muito boa sorte a ele. Mas quem é que pode negar que a história do Potker tem que ser contada em 2 etapas bem distintas, antes e depois de ter vestido a camisa da Ponte, bem como o próprio Renato Cajá e tantos outros. Estou falando mais de jogadores da Ponte, mas eu poderia colecionar aqui 20 nomes que depois que passaram pelo Guarani se projetaram para grandes clubes, mesmo aqueles que não foram revelados pelo Guarani, Eu estou falando mais dos da Ponte porque está aqui no tema essa notícia da ida agora
do Bruno Rodrigues, que teve aí um hiato perigoso na carreira em função de uma gravíssima cirurgia no joelho, voltou no Palmeiras, não rendeu, mas aí, ó, tá empregado no Cruzeiro e é muito bom jogador. E esse cara está na mídia e está na crista da onda do futebol, porque um dia a Ponte foi buscá-lo lá no Paraná como um ilustre desconhecido. Então aqueles que estão em dúvida em vir para a Ponte, que o momento financeiro é perigoso, ou é delicado, ou é de dúvidas, é de ceticismo, que mire-se nesses exemplos do que pode representar uma passagem por uma vitrine do tamanho que é a Ponte, do tamanho que é o Guarani Futebol Clube. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu? Eu escolhi sobre o caso de racismo contra o Vinícius Júnior, né? O jogador foi o Prestiani que cometeu esse ato, de acordo com o Vinícius Júnior, e tem que ser levado muito em consideração a palavra do jogador. Esse atleta do Benfica, o que ele faz? A gente até mostrou na tela da Band hoje nos Donos da Bola e tá aí na internet para quem quiser acompanhar. Ele fala algumas palavras colocando a camisa na frente. Ou seja, se ele tivesse que falar alguma coisa boa, ele não colocaria a camisa na frente da boca. E de acordo com o Mbappé, inclusive, ele teria chamado o Vinícius Júnior de macaco pelo menos umas 5 vezes. O Mbappé saiu em defesa do Vinícius Júnior e falou esse tipo de situação. E o que a UEFA resolveu fazer? De acordo com a entidade, um investigador do Comitê de Ética e Disciplina da UEFA foi selecionado para apurar o caso. Não adianta só apurar o caso e vir a público, falar algumas palavras, dar um comunicado, esse tipo de situação. Tem que agir. Existe a necessidade da UEFA e da FIFA colocarem regras pesadas com relação a racismo. Ah, mas não é racismo no país X e Y. É racismo em qualquer lugar do mundo. Não é crime, né? No país X e Y. Mas tem que ser colocado como crime e colocado como punição pela UEFA e também pela FIFA. Somente assim eu acho que essas grandes entidades do futebol podem coibir criminosos como esse. E infelizmente o Vinícius Júnior vai ter que passar por mais vezes esse tipo de situação, já que a UEFA e a FIFA não fazem nada, Batista. E agora na lata. Responde na lata. Na sua opinião, qual o conceito da carreira do Felipe Coutinho? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, meia é. Subestimado ou superestimado? Começo com você, Breno Beretta. Para mim é bom o conceito da carreira dele e eu acho que ele é superestimado nesse momento. Ele já teve muito potencial. Não sei se ele vai conseguir ter novamente. E você, CH, a sua reflexão? Conceito bom, nesse momento, superestimado. E para você, Tigrão? Ah, conceito bom, muito bom jogador. Carreira vitoriosa na Europa. No momento atual, a fase não é boa. Mas já deve ter quebrado o pau com o Fernando Diniz, né? Aliás, quem que não briga com o Fernando Diniz? Primavera visita o Araguaína pela primeira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Na sua opinião, o Fantasma avança com facilidade à segunda fase? Com facilidade ou então avança, né? A pergunta pode ser apenas avança para a segunda fase da Copa do Brasil. Começo com você, Tigrão. Não acredito em facilidade, mas acredito que avance. E você, CH? Primavera avança sem pênalti no tempo normal. E você, Bebê? Eu também acredito que o Primavera avança, mas sem facilidade. Valeu, Breno. Um abraço para você e até amanhã. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Pedro Piscinato, um abraço. Até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão. Um grande abraço e até amanhã. Valeu, Tigrão. Um abraço. Até amanhã. Abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Um abraço. Até amanhã, CH.
Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Venha Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora,